Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cara, quanto tempo, né? Que eu tô sem postar aqui no canal. Eu vou pedir muita desculpa pra vocês, mas assim, surgiram inúmeros trabalhos aqui. Tô tentando dar uma atenção aqui também pro curso de D5, né? Tô produzindo já alguns materiais aqui, principalmente para animações com D5, tá? Então isso tem feito, cara, ficar uma loucura aqui e obviamente fica um pouquinho mais difícil de postar, tá? Mas, obviamente, eu não vou deixar vocês aqui sem nada, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu queria apresentar aqui para vocês uma planta que a gente vai utilizar para aprender a utilizar aqui o AutoCAD 3ds Max, né? 3ds Max Studio, 3ds Max, enfim, 3D Studio Max, um monte de gente conhece por inúmeros nomes, mas 3ds Max, belezinha? Então eu peguei aqui esse modelo aqui do SketchUp, só que mostrar para vocês, ó, vou dar uma atualizada aqui, ó, em plano, tá? Só para mostrar aqui para vocês como tá. A gente vai fazer essa casa aqui mesmo, tá? Sem nenhum problema, sem nenhum mistério no 3ds Max. Obviamente, ela tá aqui no SketchUp. A gente poderia pegar e justamente só dar aqui um exportar, né? E a gente consegue colocar aqui para, por exemplo, cadê aqui? 3ds Max, aqui ó, arquivo 3ds, ponto 3ds. Ou aqui não tem ponto max, mas a gente também poderia colocar para FBX ou BJ, enfim, essas coisas. Não teria nenhum problema. Mas a proposta que eu quero fazer com vocês aqui é que justamente a gente utilize as ferramentas do 3ds Max para modelar isso aqui, né? Para mostrar para vocês que a gente não precisa ficar refém apenas de um software e que o 3ds Max, querendo ou não, ele traz outras funcionalidades que às vezes o SketchUp a gente precisa baixar para ter, sabe? Então eu quero mostrar isso para vocês, como a gente pode fazer, tá bom? Tô voltando aqui, ó. Fiz aqui um corte rapidinho aqui no SketchUp, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos aqui do contorno, né, da casa aqui, como é que vai ficar, tá bom? E eu já passei aqui para um DWG, tá? Então aqui a gente tem já um DWG aqui. A gente vai pegar esse DWG e vai colocar lá no 3ds Max pra gente fazer, tá bom? Então, como é que vai ser? Vou começar então aqui, vou pegar aqui o meu 3ds Max e vou iniciar ele. Então, só um segundo. Bom, beleza, então aqui inicializou, tá? Então, aqui a tela de vocês vai ficar com essas quatro aqui, né? Então, vista topo, vista frontal, vista da esquerda e uma perspectiva aqui em 3D mesmo, tá? Para que a gente veja, tá? O que eu gosto sempre de fazer? Primeira coisa que eu faço no 3ds Max é aqui, ó. Vou vir nessa setinha e vou colocar aqui, ó, os layouts de viewport. Eu gosto de utilizar só duas, tá? Daqui vão ter várias opções que dá para se utilizar, tá? Geralmente a galera utiliza essa com 3, então, tipo, por exemplo, faz um projeto aqui, uma visualização em tempo real aqui e aí uma renderização em tempo real aqui também, tá? Mas eu gosto de utilizar só dois aqui, um aqui para, por exemplo, eu vou fazer o projeto e aqui eu vejo uma visualização de como tá, né, se comportando o projeto aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia. Eu, por exemplo, coloco ou uma câmera aqui, ou justamente essa perspectiva, tá? Então, basicamente isso. Eu vou utilizar dessa forma, só pra vocês entenderem, belezinha? Outra coisa que a gente vai fazer antes da gente começar e que eu gosto muito de fazer é o seguinte. A gente vai vir aqui em Customize, tá? Customize User Interface. Não, perdão, não é Customize User Interface, é Preferences, tá? Aqui no General, tá? A gente coloca aqui, esse daqui é a quantidade de Ctrl Z a gente consegue utilizar, né, sem que o programa perca a referência. Então, por exemplo, vamos supor que eu errei uma coisa, mas aí eu fui seguindo, eu lembrei de alterar, tudo tal, e aí eu vou dando Ctrl Z, e aí chega uma hora que não vai até o que eu queria alterar, né? Enfim, aí a gente consegue controlar isso aqui. Eu deixo geralmente nos 500, até mesmo ter um pouco mais. Mas aí é com vocês, tá bom? Belezinha? Então acho que essa é a primeira coisa.
Files. Aqui a gente tentar deixar esse daqui backup on save, tá bom? Esse daqui também, eu não sei porque tá com 3, eu geralmente deixo em 1 mesmo, tá? Que é o número de backups, né, que o 3ds Max pode produzir. Aqui é o número de autosaves, né, a quantidade de tempo, né, entre cada autosave que tem. Eu geralmente, eu deixei nesse 60 porque, nossa, teve um projeto que já tava me irritando já, eu não conseguia fazer quase nada, mas geralmente uns 15 minutos eu acho que tá bom, belezinha? Eu vim aqui em Gamilut, tá? Deixar geralmente essa configuração aqui, tá? E dar um OK. Belezinha, já alteramos, tá? Outra coisa, principalmente se você acabou de pegar e mexer aqui no 3ds Max, acabou de mexer e baixar, enfim, é o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, no Snaps Toggles, tá? A gente pode pegar e justamente colocar esses aqui. Eu utilizo geralmente esses snaps aqui, tá? Então, linhas tangenciais, perpendiculares, mexer pelos vértices, né? Enfim, e por aí vai, tá? Tem outro também, que é aqui, ó. Quando a gente vai mover, Select Move, tá? Não é esse aqui, pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que era por aqui? Esse aqui é o hotkey. Putz, eu tô tentando lembrar. Eu sempre esqueço também, geralmente quando eu faço. Mas é basicamente o seguinte. A gente travar nos eixos. Eu acho que era no Snap mesmo. Aqui no Snap. Home Grid. Bom, enfim. É basicamente isso. Se eu lembrar aqui da próxima vez, eu comento aqui com vocês, tá? Mas é pra gente pegar e mover em um eixo ou 2 eixos, enfim. É que eu não tô lembrando agora, tá bom? Só pra última coisa aqui antes da gente importar o projeto, tá? Alt W, a gente fica em uma janela só, tá? Então posso transitar entre as janelas, Alt W. E para mover aqui, ó, fazer esse movimento assim, né, de orbit, Alt, e aí pega e movimenta apertando o scroll do mouse, tá bom? Então vamos lá, vamos importar aqui o nosso arquivo. Vou vir aqui em Import, né? E aí posso escolher, o meu tá na área de trabalho mesmo, tá aqui. Se eu não me engano, é esse aqui, ó, Demo House, tá? Ele vai abrir, vai dar essa geometria aqui. Layers, ele vai mostrar os layers que tem, né? Aqui vai ser justamente o Spline Rendering, tá? E aí, o que a gente tem que pegar e ficar, às vezes, como se diz? Atento, é com a escala que vai vir. Tá? Aqui por enquanto, aqui vamos dar uma olhadinha, aqui vai vir, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui tá em metros, tá? Então aqui para reescalar a gente tem que colocar justamente em metros, para que fique na escala correta, tá? Que vai vir aqui do arquivo, tá? Vou dar um OK, então ele vai vir aqui, ó, já temos aqui o nosso arquivo. Aqui ele veio com essas duas colorações porque eu acredito que sejam layers diferentes, ó. Então layer 0, tá? Ou não sei. Agora veio um layer 0. Enfim, tá? Layers diferentes, basicamente, por isso tem essas cores. Aqui tem em branco, esse outro aqui deveria estar em azul, mas enfim. Mas veio em layers diferentes, tá? Aqui eu vou dar um Z, que é justamente o nosso zoom, né, no que a gente quer pegar e selecionar. Só pra gente ter uma ideia aqui, ó, vou pegar aqui o tape, só pra gente ter uma ideia em relação a centímetros, ó, 570. Então realmente veio na escala correta já, tá bom? Belezinha? Então vamos começar aqui a falar justamente de como a gente vai transformar isso aqui. Eu não entendi porque ele
Ah, porque eu não tinha salvo, por isso. Não tem problema. Tem partes ali que eu não ia utilizar, mas não tem nenhum problema. Basicamente, gente, a gente vai ter duas formas, tá, de se levantar paredes e de utilizar um workflow entre o 3ds Max e AutoCAD ou SketchUp, enfim, tá? Nesse caso eu vou explorar mais o do 3ds Max, tá? Mas independente do que seja os workflows que a gente pode utilizar, uma coisa é o seguinte: a gente vai ter aqui, né, essa aba aqui, tá? Em que geralmente a gente vai começar com Standard Primitives. Aqui a gente vai vir com Splines, tá? Ou splines, enfim, cada um chama de uma forma, eu conheço mesmo como Splines, tá? E aí a gente vai utilizar justamente como se diz, um método mais ou menos parecido com o do próprio AutoCAD, né? Que é desenhar por linhas, tá? E cada linha que a gente for desenhando, vai vir meio que um layer, tá? Basicamente, até a gente conseguir fechar. Eu vou começar por essa aqui, só porque ela tá um pouco mais certinha aqui, tá? Aí talvez tenha um pouco de dificuldade em pegar aqui, ó, como por exemplo eu tô tendo, mas não tem problema, tá? Se você manter o Shift, ele vem reto até o próximo ponto aqui, bom? Vou vir aqui, ó, até aqui, até aqui. Aí se você sentir que não tá ficando muito certo, como por exemplo aqui eu não achei legal, a gente pode fazer o seguinte: a gente dá o backspace, tá? Que é justamente ele volta um ponto atrás, tá? E aí ele vai marcando, tá? Então eu vou clicando aqui em cada ponto até que a gente consiga deixar tudo retinho aqui, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu senti que não ficou muito legal, ele tá dando, ó, esses erros aqui. O que a gente pode pegar e fazer? Vou voltar aqui mais uma vez, vou vir até aqui, aí pronto, agora foi, tá? É até bom que tem essas certas dificuldades aqui, até para mostrar para vocês como a gente pode contornar. Quando a gente fecha, ó, ele vai perguntar: quer fechar a spline? Eu vou querer fechar. Então aqui a gente já tem uma spline, tá? Só pra gente ter uma ideia de como tá ficando, ó. Então aqui, ó, foi isso aqui que a gente fez, que a gente produziu até então, tá? É isso aqui, a nossa primeira spline, tá? Depois a gente vai comentando um pouco mais. Aqui vai ter uma abertura para janela, tá bom? Então a gente não vai fazer ali. Vamos seguir aqui, ó, line de novo. Vou selecionar aqui esse ponto, né? Ele tá ficando assim por alguma razão, não tô entendendo. Deixa eu ver se eu colocando aqui no 3 vai ficar melhor. Não, a mesma coisa. Deixa eu tirar então esse tangente, que eu acho que vai, talvez, não, a mesma coisa. Vamos ver. Também não. Que estranho isso daqui. Vamos começar de outro ponto. Vamos indo por aqui. Acredito que agora já foi aqui melhor. Não. Vou voltar aqui. Agora sim. Da mesma forma foi. Mas não tem problema, vai. Até porque quando a gente for colocar os blocos, a gente vai conseguir contornar isso aqui, tá bom? Então é basicamente isso aqui, tá, que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou já pular para a parte que já tá tudo certo, e aí a gente consiga já comentar melhor disso aí, tá bom, gente? Então aguenta aí. Bom, então aqui eu já terminei de fazer, né, todas as splines, tá? Então deveria ficar algo parecido com isso. É uma casa, né, é um modelo que ele tem bastante
áreas abertas aqui. Então, por exemplo, ó, tem muita janela, muita coisa aqui, né? Isso faz com que a gente tenha pouca parede, né? Até de uma certa forma aqui, tá? Mas basicamente isso aqui. E aí, gente, vamos lá. O que a gente pode fazer agora, né? Depois que a gente já tem, por exemplo, isso aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer de duas formas, basicamente, tá? Podemos fazer basicamente dessa forma aqui, mas que eu não aconselho, tá? Que eu acho que leva muito tempo, que é o seguinte. A gente pode desenhar um box em uma região um pouco mais estratégica, por exemplo, aqui, ó. E aí a gente coloca uma altura definida. Então, por exemplo, aqui está com 10 metros, mas a gente pode justamente alterar. Então aqui, ó, tá com 10, eu vou colocar com 2,80, tá? 2,80, beleza? E aí a partir desse box, a gente pode... Opa, não é isso aqui. Eu tô com agora os comandos do SketchUp na cabeça. Aí a partir, por exemplo, desse box, aqui eu vou copiar ele, tá? Vou fazer aqui uma cópia. Não vou deixar em instância, tá bom? Como é que eu copio? Verdade. Selecionei, seguro Shift, arrasto. Aí ele vai dar essa opção, né, de clone. Se a gente pode copiar ou se a gente pode instanciar. Eu vou só copiar. E aí a partir disso aqui, eu posso colocar, por exemplo, em um vértice. Aqui, ó. Tá? Não tá no vértice correto. Deixa eu colocar aqui. Agora tá. Tá tudo certinho. E aí o que eu posso fazer? Posso pegar, né, vou selecionar. Vou converter para polígono, tá? Convert to Editable Poly, ou seja, então aqui, ó, botão direito do mouse, Convert to Editable Poly, tá? E aí a partir disso, eu vou vir aqui, vou selecionar uma face e vou levar essa face até mais ou menos aqui. Aí disso aqui eu vou dar um Extrude, tá? De 15 centímetros, por exemplo, vai. 15 centímetros, que vai vir mais ou menos até aqui, ó, tá vendo? Vou dar um OK. E aí, repito o processo, tá? Então, vem até aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl Z e vou dar mais um Extrude aqui de 15. E aí sim, vou vir até o final. Vocês podem ver que isso aqui é um tanto mais trabalhoso, né? Tem um certo trabalho da gente fazer, né? Ó, aqui, ó, mais um Extrude, tá? Vim até aqui, tá vendo? Então aqui a gente tem, por exemplo, a nossa primeira parede já feita, tá? Só que ela fica com bastante marcas aqui, né, de polígonos, essas coisas. Então, assim, é um dos métodos que a gente pode fazer. Eu utilizo, e eu aconselho que vocês utilizem daqui pra frente, né? Obviamente é legal vocês saberem disso para que vocês possam, né, ter uma certa versatilidade aqui dentro do programa. Mas... como é que vocês podem fazer? Eu já tenho aqui, né, todas essas lines aqui, eu vou selecionar elas todas, tá? E eu vou converter, ó, outra coisa também aqui que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tô no Default Shading, tá? E o Wireframe, tá? Essas duas formas de visualização, tá vendo? Aqui no Default Shading, vocês estão vendo que são só linhas, certo? Mas a partir do momento que eu vou fazer isso aqui agora, ó, por exemplo, Convert to Editable Poly, já mostra a superfície, as faces, tá vendo? Então antes a gente tinha apenas as linhas, agora a gente tem as faces, tá? E aí, com uma face aqui, por exemplo, vou escolher essa face aqui, tá? Eu posso vir e fazer o seguinte, vou vir aqui no Modifier List, tá? E aí eu vou procurar um modificador chamado Shell, tá? E a partir desse Shell, né, eu já coloquei nele aqui, ó. É legal sempre vocês colocarem 10 centímetros só para ver o sentido que tá vindo. Se tá indo para cima ou, por exemplo, aqui, ó, para baixo. Vamos supor que aqui tivesse 0. Às vezes ele pode ir para baixo, tá? Então é legal só de vocês saberem isso aqui, tá? Vou colocar aqui para cima, né, 2,80, tá? 2,80. Já tem a altura, né, da nossa parede, tá? Aí o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, eu vou converter para polígono de novo, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, no Attach, tá? Não deu certo, porque eu não deixei
com o mesmo shell, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui até que ele seja apenas com o shell aqui de novo. Eu posso fazer aqui de novo. Aqui nesse editable poly, aí sim eu vou vir aqui no attach, tá? Attach. E aí vai vindo aqui, ó, tá vendo? Aí quando eu vou vir aqui no shell de novo, já tá com todas as alturas todas certinhas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode fazer, tá? Isso daqui. Tá? Deixa eu só voltar aqui para dar mais attach, tá? E aí vocês podem ver que isso aqui fica muito mais rápido, muito mais objetivo, né, com o que a gente quer fazer, né? Então, isso aqui salva muito tempo do que fazer daquela outra forma. Aquela outra forma não está errada de ser feita, mas se você quer ter uma agilidade, ou precisa de fato ter uma agilidade aqui no programa, essa forma aqui pode ser a mais eficaz nesse sentido. Tá bom, gente? Então, agora a gente já tem aqui todas aqui as nossas paredes, né? Tudo demarcadinho, tudo certinho, tá? Então, aqui já é o primeiro passo, né, da nossa modelagem, né, de deixar parecido aqui com o que a gente tem, né, aqui no programa, tá bom? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria mostrar, pelo menos nessa primeira aula aqui do 3S Max. Eu vi que tem um negocinho aqui. Deixa eu vir aqui só atachar aqui esse último, agora que eu vi aqui de longe, tá? E aí, terminados isso, né, a gente pode justamente selecionar aqui todo mundo e dar um editable poly, tá? Deixar em polígono, que é melhor do que deixar só em spline, né? Tá? Não sei porque tá assim, não entendi. 3S Max tá meio doido aqui, não entendi. Mas enfim, tá aqui, tá? Então, a gente tem aqui a perspectiva, wireframe, né, default shading, né? E é basicamente isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui, tá? A gente vai justamente utilizar esse programa aqui pra fazer algumas modelagens daqui pra frente, tá? Então, gostaria muito que vocês pegassem esse programa aqui pra fazerem, tá? E é isso, tá bom, gente? Então, é isso que eu queria ensinar aqui nessa aula e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Falou, tchau!